Esta é mais uma edição do Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária, buscando superar os desafios da agricultura e promover a sustentabilidade do agronegócio e da agricultura familiar. Este programa é produzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Nosso tema hoje são as flores tropicais, alternativa de trabalho e renda na agricultura familiar. O programa vai mostrar como as pesquisas da Empaer e ações do Sebrae estão ajudando a incentivar o mercado de flores e folhagens tropicais e a mudar a vida de agricultores do Cerrado Mato-Grossense. Saiba esses e outros detalhes daqui a pouquinho. E vamos às dicas de leitura que o Dia de Campo na TV reservou para você no Minuto do Livro. Confira! Resultado de mais de 20 anos de estudos, a publicação Reserva Genética Florestal Tamanduá reúne informações importantes sobre botânica, ecologia e recursos genéticos de 18 espécies encontradas nessa área, localizada próximo a Brasília, aqui no Distrito Federal. O objetivo da obra é valorizar a reserva do Cerrado como fonte de pesquisa voltada à preservação, à conservação e à manutenção dos recursos naturais. Esse e outros livros sobre o bioma Cerrado podem ser encontrados na página eletrônica da Livraria Embrapa. O endereço é www.embrapa.br/live. E agora você vai aprender a construir um suporte para plantas, mais conhecido como xaxim agroecológico. O produto desenvolvido pela Embrapa Agrobiologia é livre de compostos químicos e tem características funcionais bem próximas à de um xaxim original. Acompanhe no quadro Na Prática. O xaxim agroecológico é obtido a partir de enraizamento. Para confeccioná-lo, você vai precisar de um vaso cilíndrico, um outro recipiente cilíndrico, que pode ser uma pequena garrafa de água mineral, substrato de boa qualidade, sementes de milheto e cera de carnaúba do tipo 1, geralmente utilizada em marcenaria. Coloque uma camada de 5 centímetros de substrato no fundo do vaso e faça uma leve compactação. O substrato utilizado aqui é o 100% vegetal, uma mistura de capim-elefante e torta de mamona, também tecnologia da Embrapa Agrobiologia. Em seguida, coloque o recipiente cilíndrico no meio do vaso para formar o centro e ponha mais substrato, sempre compactando para dar mais firmeza. Agora é a vez de plantar o milheto no espaçamento de 2 centímetros entre as sementes. Serve qualquer tipo de milheto. O importante aqui é que seja uma planta de porte pequeno, enraizamento vigoroso e ciclo curto. A próxima fase é o cultivo do milheto neste vaso entre 45 e 60 dias. São as raízes do milheto que vão formar a estrutura do xaxim agroecológico. Em seguida, corte as hastes do milheto na altura da borda do vaso e está praticamente pronto. Para finalizar, aplique a cera de carnaúba. Deixe o vaso secar por 5 dias antes de aplicar a cera aquecida até o derretimento. Rapidamente ela vai solidificar, dando mais firmeza e impermeabilizando o xaxim agroecológico obtido a partir de enraizamento. E para mais informações sobre esse assunto, fale com a Embrapa Agrobiologia na internet. O endereço é www.cnpab.embrapa.br. E vamos ao nosso tema principal de hoje: flores tropicais, alternativa de trabalho e renda na agricultura familiar. Helicônias, estrelícias, bastão do imperador.
são algumas das variedades de flores que estão sendo cultivadas no Cerrado de Mato Grosso. A partir das pesquisas desenvolvidas pela Empaer e o apoio do Sebrae, essas e outras espécies estão ganhando espaço no mercado de decoração e paisagismo, incrementando a economia da região. E para falar sobre as flores tropicais, está conosco a pesquisadora da Empaer de Mato Grosso, a doutora Eliane Maria Forte Daltro. Eliane é engenheira agrônoma com doutorado em agricultura tropical. Doutora Eliane, seja bem-vinda aqui ao Dia de Campo na TV. Olá, Vladimir. É um prazer estar aqui com vocês gravando o Dia de Campo na TV. Doutora, por que pesquisar flores tropicais numa região que não tem, afinal de contas, não é nenhuma tradição nesse ramo? Olha, Mato Grosso, ele é conhecido, né, pelas áreas extensas plantadas com soja, com algodão, por ter o maior rebanho bovino. Mas Mato Grosso também é um estado que tem muita agricultura familiar. Mato Grosso tem 140 mil agricultores familiares. E sendo que 90 mil são assentados, 50 mil são produtores tradicionais. Então, é mais uma alternativa. A Empaer, que é uma empresa de pesquisa voltada para a agricultura familiar, está sempre procurando alternativas para o pequeno produtor, para o pequeno agricultor. Então, as flores tropicais é uma nova alternativa de trabalho e de renda para essas famílias. Qual foi o ponto de partida para o desenvolvimento dessas pesquisas, doutora? Houve algum subsídio, algum incentivo inicial? Como é que foi? Na realidade, começou com o trabalho do Sebrae. O Sebrae foi quem primeiro levou a ideia e começou a investir nas flores tropicais, na região, em assentamentos, né? Então, ele levou consultores, foi feito um primeiro treinamento e nos despertou, nós, enquanto pesquisadores da Empaer, vimos que era uma possibilidade de estarmos trabalhando também com as flores tropicais para poder estar levando novas alternativas para os produtores. Essa pesquisa demandou algum tipo de financiamento, principalmente no começo? Sim, a pesquisa sempre ela demanda um financiamento, né? Então, nós, a Empaer, a Associação Floral, a Universidade Federal de Mato Grosso, né, são parceiros nessas pesquisas. Então, nós fizemos os projetos e encaminhamos tanto para o Sebrae como também para a FAPEMAT, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso. Nós tivemos inicialmente 2 projetos aprovados, né? E com esses recursos a gente implantou os 2 primeiros projetos. Em seguida, nós encaminhamos um 3º projeto para a FAPEMAT, que também foi aprovado. Então, o nosso começo, né, foi com o apoio do Sebrae, financeiro do Sebrae e da FAPEMAT. Do ponto de vista físico, onde é que acontecem as pesquisas? É num determinado local, só lá em Cuiabá? Ou existem pontos distribuídos? Como é que é feito isso? Nós começamos a pesquisa no campo experimental da Empaer, que fica no município de Acorizal, a 62 quilômetros de Cuiabá. Mas a ideia é a gente estar levando para outros municípios, inclusive com características, né, de clima e solo diferentes daquele. Nós já estamos, inclusive, começando a trabalhar em Campo Verde também, que é uma região com uma altitude bem maior do que de Acorizal, que fica na Baixada Cuiabana. Quantas pesquisas, doutora, estão sendo conduzidas atualmente? Então, como eu já falei anteriormente, nós estamos com 3 pesquisas, né? Uma das pesquisas, nós estamos estudando a fenologia e a viabilidade produtiva do bastão do imperador. Que a gente vai mostrar daqui a pouco, que é uma flor muito bonita, muito interessante, exatamente, né? As alpíneas, e também nós estamos com algumas espécies de helicônias. A gente tem uma segunda pesquisa, onde nós estamos pesquisando, né, avaliando a adaptação das estrelícias, também nas condições da Baixada Cuiabana. A estrelícia é diferente das helicônias, ela é mais exigente de altitude, ela precisa de temperaturas mais amenas. Então, para isso, nós estamos testando sombreamentos e também estamos testando uma adubação com farinha de osso para promover a indução floral.
E a terceira pesquisa implantada, que a gente começou em janeiro desse ano, é com antúrios. Inclusive, ainda não existe nada sobre isso em Mato Grosso, né? Então, nós estamos começando e também foi uma surpresa para nós trabalhar com antúrio, que quando a gente fez o plantio, nós esperávamos que a produção começasse daí a 9 meses, e com 4 meses a gente chegou lá e já tinha as primeiras flores. Foi muito gratificante. Uma surpresa boa, né? Uma boa surpresa. Agora, essas flores todas que a senhora já citou aqui pra gente, elas são do próprio estado de Mato Grosso, são flores exóticas, algumas delas. Como é que está essa distribuição? Não, então, as flores, né, elas são flores tropicais. Então, são originárias dos trópicos, muitas da América Central, algumas do Brasil mesmo, né, da Colômbia. E nós plantamos, a princípio, alguns produtores já estavam cultivando, no caso das helicônias. É porque a pergunta é feita no sentido de que a gente sabe que, é claro, o Mato Grosso tem um clima tropical, né, Sim. aquela região. Mas não necessariamente essas flores são encontradas lá disponíveis na natureza, né? Sim, algumas, não essas espécies, algumas espécies de helicônias, por exemplo, a gente ainda encontra, né? Mas na região de florestas a gente encontra. Mas essas não são originárias do Mato Grosso. Bem, gente, um mercado consumidor crescente. Assim, podemos definir o estado de Mato Grosso quando o assunto é a produção e comercialização de flores e folhagens tropicais. As experiências dos agricultores da Baixada Cuiabana, que decidiram investir nessa cultura de manejo simples e retorno financeiro garantido, é o que você assiste agora na primeira parte da nossa reportagem. Acompanhe. A floricultura é um mercado que vem crescendo a cada ano. A atividade movimenta mais de 100 bilhões de dólares no mundo. No Brasil, esses números giram em torno de 1,5 bilhão de dólares por ano. A produção de flores tropicais representa uma boa alternativa de renda para os agricultores, por sua alta rentabilidade e grande potencial de exploração. As cores exuberantes, as formas exóticas e maior durabilidade tem tornado promissor o mercado consumidor dentro e fora do país. Oportunidade que chegou aos agricultores familiares da Baixada Cuiabana. Eles acreditaram que a ideia poderia dar certo e apostaram no cultivo de flores tropicais e folhagens, incentivados pelo trabalho de pesquisa da Empaer, empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural. É o caso do assentamento 28 de outubro, distante 120 quilômetros de Cuiabá. No local, existem 8 famílias envolvidas na produção de flores tropicais. O projeto é desenvolvido há 3 anos em uma área de meio hectare, onde estão sendo cultivadas 26 espécies e variedades. Nós começamos a trabalhar em grupo de família coletiva e temos uma área coletiva aqui no assentamento, onde nós plantamos 26 variedades de flores tropicais e algumas folhagens. Trabalhamos também com mudas nativas e mudas ornamentais de flores e de plantas para jardinagem. Nós aqui, a família, a maioria que trabalha no grupo são mulheres, tendo incluído também os maridos quando necessário, né? E trabalhamos em coletivo, de maneira que dividimos despesas, dividimos o lucro, e essa renda vem para melhorar a renda familiar no sítio, né? No sítio do vovô Otávio, no distrito de Cochipó do Ouro, a 40 quilômetros da capital mato-grossense, o cultivo de flores e folhagens tropicais também é um sucesso. Os proprietários encontraram na atividade uma boa fonte de renda e um mercado interno em expansão. Nós estávamos procurando uma outra atividade comercial e encontramos na flor tropical uma excelente oportunidade. Em Mato Grosso, a resposta dela tem sido muito boa. Como nós trabalhamos com decoração e assinatura floral consiste
de você trocar a flor semanalmente, isso para residência, para lojas comerciais. E eu acredito que será esse o nosso segmento, porque tem dado certo e é muito prazeroso trabalhar com a flor tropical. O projeto conta também com o apoio do SEBRAE. Além de promover a renda familiar dos pequenos agricultores, o projeto tem como objetivos fixar o jovem no campo, fortalecer e incentivar o mercado interno, de consumo crescente, mas com pouca produção regional. O projeto Flores e Folhagens Tropicais, hoje na Baixada Cuiabana, já é uma realidade, em função das várias experiências, daquilo que vem acontecendo em parceria com a empresa Empaer e o SEBRAE, para fazendo com que isso seja possível a agricultura familiar, tanto com a possibilidade de gerar emprego no campo e ao mesmo tempo proporcionar renda e trazer o jovem a exercer atividade rural com o objetivo de ganho e renda para a propriedade. Doutora Eliane, a gente acabou de ver a reportagem, essa questão do retorno financeiro, isso é sempre importante para qualquer produtor, qualquer agricultor, seja ele pequeno, grande, médio, agricultura familiar, né? No caso das flores, a senhora parece que tem assim, um grande otimismo quanto à possibilidade desse retorno financeiro, né? Sim, ele é um mercado que está crescendo muito, né? E hoje nós já estamos com alguns produtores, né? Já temos alguns produtores e eles estão conseguindo colocar tudo que é produzido no mercado. O preço é bom, cobre os custos de produção e com lucro, eles estão satisfeitos e eu acredito que só tem a crescer. O que está faltando ainda em Mato Grosso é a estruturação do mercado, né? Porque a demanda é muito grande e como a produção nossa ainda é pequena, então é trazido muitas flores, vem muito do Nordeste, de São Paulo, de Goiás, para atender o mercado local. Então, a partir do momento que a gente tiver produção para atender o mercado, aí então vai aumentar ainda mais o retorno financeiro. A senhora está querendo dizer, imagino que não basta apenas produzir, não é? Existe a questão da distribuição, enfim, colocar o produto no mercado no momento mais adequado, né? Exatamente. Então, isso aí é um trabalho que está sendo feito, inclusive com muito apoio do SEBRAE. O SEBRAE é o órgão que está na frente dessa organização. E falta produção, porque o pedido tem bastante, né? Para eventos, assinaturas, só que nós não temos produto suficiente. Então, o decorador, ele é obrigado a buscar produto em outro mercado. E olha, você que está acompanhando a gente aí, continue ligado, preste atenção. Daqui a pouco a gente vai mostrar as flores que foram trazidas aqui pela doutora Eliane e você vai ver que realmente elas são diferentes e chamam muito a atenção. É diferente daquilo que a gente está mais acostumado a ver nos arranjos tradicionais, né? Algo realmente muito bonito. Mas voltando a falar das pesquisas, doutora, o importante é o repasse. Quando você tem uma pesquisa e chega a um resultado, é o repasse dessa tecnologia, não é, para o produtor, né? Fazer com que isso chegue a quem está realmente produzindo. Isso já está acontecendo? Sim, à medida que nós estamos obtendo resultados, nós estamos divulgando, porque nós trabalhamos com assistência técnica também. Então, nós estamos sempre levando isso para os produtores. E em programas também de televisão, em jornais. Então, nós estamos sempre em contato com os produtores. E no dia 11 de agosto, nós vamos estar fazendo uma visita técnica no campo de Acorizal, onde nós vamos estar disponibilizando novos resultados de pesquisa. É possível a gente dizer que já existe no Mato Grosso o cultivo de flores ou estamos ainda na fase de experimentação? Olha, nós hoje... Flores tropicais, no caso, né? Desculpa. Nós já estamos começando sim o cultivo. Hoje nós temos 12 produtores, é um número muito pequeno. 12, e todos são agricultores familiares? Agricultores familiares, e a maioria são assentados. E que é o grande objetivo nosso, levar mais opção para os assentamentos, que são produtores mais pobres, né, mais carentes. Então a gente está levando opções, tecnologia, para incrementar essa renda dos produtores. Quer dizer, o produtor familiar no Mato Grosso, ele tem em média, assim, mesmo os assentados, uma área de que tamanho? A senhora tem esse conhecimento? São áreas pequenas, evidentemente. São áreas pequenas.
Tem assentamentos de 30 hectares, tem de 50, é que Mato Grosso, as áreas são grandes, né? Um estado bem grande. E também as terras são pobres, né? Então, mas existe, assim, produtores com área de 10 hectares que está já investindo nessa, uma das partes da área para a produção de flores. Isso que a senhora coloca é importante. Nesse sentido, existe a possibilidade de consorciamento, a pesquisa trata disso, por exemplo, na agricultura familiar é possível se cultivar legumes, frutas, etc., e também as flores tropicais? Sim, é muito interessante a diversificação e o plantio consorciado, porque você aproveita a área, a irrigação, né, para você estar produzindo ali junto. Então, nós temos espécies que elas precisam de sombreamento. Então, você usa já uma árvore de porte maior para estar fazendo o sombreamento natural. Nós estamos agora com um projeto de pesquisa que a gente ainda vai estar introduzindo, que é o consórcio de flores com seringueira. Seringueira, que também é uma planta grande, né? Exatamente, vai estar fazendo o sombreamento ali para aquelas que precisam de um plantio mais sombreado. Perfeito, doutora Eliane. Bem, e a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, continuamos a conversa com a nossa convidada e você acompanha ainda na segunda parte da reportagem como as pesquisas estão contribuindo para o aumento da produção com mais qualidade. Até já! E nós estamos de volta com o Dia de Campo na TV e o assunto de hoje são flores tropicais como alternativa de trabalho e renda na agricultura familiar no estado do Mato Grosso. Com a gente aqui no estúdio, a agrônoma Eliane Maria Forte Daltro, pesquisadora da Empaer, lá do estado do Mato Grosso. Doutora Eliane, o que mais deve ser cultivado para agregar valores às flores tropicais? É só essa questão do consórcio que a gente falou ainda no bloco anterior ou existe um outro tipo de atitude que possa ser tomada por esses agricultores? Bom, se você focar nas flores, né, o consórcio nós vamos estar trabalhando com culturas diferentes, né, e nós vamos estar tendo 2 ou 3 tipos de exploração diferenciadas, que isso é uma coisa muito importante, né, que você tem a renda que vem de várias culturas. Para o pequeno produtor, isso é mais uma oportunidade que ele está tendo. E existe a questão da própria subsistência também nessas áreas, né? Exatamente. E do melhor aproveitamento da mão de obra também. No caso das flores, é interessante você trabalhar não só com flores, também com folhagens, né? Porque quando você trabalha com arranjos, você precisa das folhagens para montar os arranjos. E também outras plantas que você pode estar usando para fazer a decoração, para estar montando o arranjo. Hoje em dia o mercado está usando muito assinaturas. Então você, em lojas, em shoppings, você faz um contrato mensal com eles e toda semana você repõe um arranjo diferente. Então é interessante que você tenha na sua propriedade todos os materiais, as flores, a matéria-prima necessária para você estar montando. É isso que é a assinatura? Que exatamente. A assinatura é isso. Você faz um contrato e você toda semana, no caso das flores tropicais, como elas têm uma durabilidade grande, toda semana você faz a substituição do arranjo. Então, sempre você está decorando ali aquele local. Agora, imagino que não seja possível o produtor ter todas as espécies, as variedades, né? De que maneira que ele pode focar para ter um resultado melhor e, ao mesmo tempo, com a possibilidade dessa assinatura que a senhora acabou de nos explicar? O interessante é trabalhar em cooperativas, associações. Então, tem produtor que ele tem 1 hectare, ele pode disponibilizar 1 hectare. Então, ele deve escolher umas 3 ou 4 variedades, ele escolhe umas que vá bem vista naquelas, e outros produtores vão escolhendo outras, para no final eles terem um mix bem diversificado de espécies, para estarem montando esses arranjos, para estar atendendo os diferentes pedidos. A senhora acredita que a pesquisa hoje, no estágio que ela está, ainda é inicial? Porque a produção ainda estamos no estágio inicial, né? Mas as expectativas estão sendo atendidas? Eu percebo que sim, tenho que fazer essa pergunta, até pelo entusiasmo que a senhora já demonstrou aqui, né? Sim, mas a pesquisa ela está começando ainda. Nós temos só
Nós começamos em 2009 a pesquisa. Então, nós estamos com 2 anos de pesquisa, é muito pouco. Então, a gente está começando, nós ainda não temos nem assim resultados definitivos, nós estamos buscando. E existe muita coisa para ser incrementada, para ser estudada. Então, nós temos muito a pesquisar ainda. E quais seriam, doutora, as vantagens das flores tropicais em relação ao clima lá do estado do Mato Grosso, em especial a região, né, que vocês estão trabalhando? Porque de longe a gente já, quando pensa em Mato Grosso, pensa naquele clima quente e úmido, bem quente e bem úmido, né? Então, a vantagem, né, em relação às flores temperadas, que as flores temperadas precisam de clima mais ameno, né? No nosso caso, o Mato Grosso é quase sempre 100%, 30 graus. Então, é muito quente. E essas flores... De 30 para cima, de 30 né, para Quem já cima. esteve em Cuiabá sabe que é de 30 para cima. Eu estou sendo generosa, né? né? Está sendo generosa, com certeza. É que a gente faz a média, tem a máxima e a mínima, né? Mas, então, elas são flores já adaptadas às altas temperaturas e às condições também de umidade. Agora, nós temos um problema... Não chega a ser um problema, porque ele tem solução. É que Mato Grosso tem um período que ele é muito seco. E as flores tropicais, elas exigem bastante umidade. Elas são flores de locais úmidos. Então, para cultivarmos flores tropicais em Mato Grosso, há necessidade de irrigação. Quer dizer, é um custo que tem que ser calculado também. A senhora citou as flores temperadas, no caso, quem já esteve principalmente no interior de São Paulo, onde se produz muito dessas flores, não é? Existe a necessidade de estufas também, de um ambiente climatizado e etc. No caso das flores tropicais, com exceção da irrigação no período seco, não há essa necessidade? Olha, então, nós estamos estudando isso, né? Inclusive, esse experimento nosso com as estrelícias... A gente está trabalhando, nós temos 5 condições de sombreamento, nós estamos trabalhando em 4 estufas e um cultivo a pleno sol. Mas a nossa surpresa foi que ela está indo muito bem a pleno sol. Então, ela dispensa todo esse aparato, esse custo, né? Com estufa e tal. Então, foi um dado muito importante para nós, esse de cultivar a estrelícia a pleno sol. Agora, algumas, por exemplo... A alpínia rosa ela é sensível ao sol. Então, nós percebemos, nosso plantio lá, nossa pesquisa é a pleno sol. A gente percebeu que ela sofre muito. Então, o próximo passo nosso vai ser trabalhar com sombreamento. Mas pode ser um sombreamento natural, não precisa ser em estufa. Agora, doutora, a pessoa que tiver interesse em iniciar algum tipo de plantio com flores tropicais, não é? Existem mudas já disponíveis, elas estão na natureza, como é que deve ser o encaminhamento desse processo? Não, existem produtores de mudas, né? Lá no Mato Grosso já existem? Mato Grosso nós temos alguns que já trabalham com a produção de mudas. Inicialmente eles montaram um matrizeiro, trouxeram essas mudas de São Paulo, do Nordeste, montaram o matrizeiro e hoje eles começam a multiplicação dessas mudas. O interessante é você preocupar com a qualidade da muda que vai ser plantada. No caso de rizomas, você tem que ter um atestado fitossanitário, ver se realmente ela está livre de pragas e doenças. Então, a qualidade da muda é muito importante. No caso das helicônias, bastão do imperador, essas a gente já tem em Mato Grosso. O antúrio, as estrelícias e muitas outras a gente não tem ainda produção. Então, nós temos que trazer... de fora, de outro estado. Agora, é muito importante, nós temos, no caso do antúrio, existe muita muda micropropagada. É interessante que são mudas sadias, né? Então, e um custo, assim, bem mais barato. Doutora, eu vou pedir para o Tristão focar agora as flores que a senhora trouxe aqui, muito gentilmente lá de Mato Grosso, para a gente ir explicando e as pessoas tomando conhecimento também, né? Por exemplo, essa pequenininha aqui, eu sei qual que é o antúrio, mas o antúrio normalmente ele cresce mais do que isso, né? Pedir para o Tristão colocar aqui onde a gente está mostrando, para que não tenha esse aqui, essa planta, né? Que é o antúrio. Ela fica maior do que isso, né? Sim. No caso, esse experimento nosso, como eu já falei, a gente plantou em janeiro. Então, essa foi a primeira colheita. Como eu estava vindo, eu falei, ele está pequenininho, ele está começando. Falei, mas eu vou estar levando, né, para mostrar para eles que Mato Grosso já tem produção de antúrio, está começando. Vamos voltar naquela anterior, para que a gente possa ir identificando e mostrando. Essa qual que é, doutora?
é o bastão do imperador. Essa é o bastão do imperador, né? É o bastão do imperador. E essa cor de rosinha? Também é uma outra variedade, é a também porcelana, bastão do imperador de porcelana, a cor dela. E essa outra do lado de cá, essa aqui é bem diferente. Essa né? aí é a Helicônia Bihai. Essa, Helicônia. Helicônia Bihai. Né? Aí nós temos a amarelinha lá na frente do bastão. Pra cá, né? É essa aí. Essa aqui. Então também é uma helicônia, a Golden Torch, né? A variedade Golden Torch. Vamos ver. Tá faltando a gente mostrar mais alguma coisa? Faltando. Essa aqui de cima, a gente. Essa é a Alpínia, essa que você está tocando. Essa é bonita. Essa vermelha é a Alpínia. Inclusive, a Alpínia, ela é considerada a rosa das flores tropicais. É muito bonita. Essa aqui parece mais com uma rosa ainda, né? E essa é o bastão do imperador também, que ela está mais aberta. Ah, sim, ela foi aberta com a mão, né? A gente abriu o bastão e também são flores assim, bastante procuradas, né? São bem vistosas. A gente tem aqui 2 ou 3 arranjos, né? A gente pode notar que realmente fica muito diferente daquilo que a senhora chama de flores temperadas, que a gente está acostumado a ver nas floriculturas por aqui, em outros estados do sul e sudeste. Elas ficam quase exóticas, eu diria, né? É um visual bem diferente, né? E faz sucesso no Mato Grosso. Muito sucesso. Hoje em dia, inclusive para casamentos, está tendo muita procura para decoração de casamento, eventos, formaturas de modo geral, reuniões. E também as decorações de empresas, né? Também muita procura hoje em dia. E está sendo muito usado também para jardinagem. Os condomínios fechados, onde são exigido uma área grande de jardins, quase todos, assim, que eu conheço, tem uma planta tropical ali junto. Certo, que ela já fica plantada, fixa mesmo, não em vaso. Fixa mesmo, né? muito bonita. Falar um pouquinho de adubação. No começo do programa, a senhora citou algum tipo de adubação. Há uma necessidade especial para essas plantas? Olha, no caso de Mato Grosso, o solo de cerrado, ele é carente de matéria orgânica. E as plantas tropicais, elas necessitam de muita matéria orgânica. Então, é fundamental que você pode colocar o adubo químico também, mas a matéria orgânica é essencial. Isso varia de planta para planta, variedade para variedade? Olha, de modo geral, elas necessitam de matéria orgânica. Então, em nossas condições de clima e solo de Mato Grosso, é essencial que você faça a adubação com matéria orgânica. Certo. E na questão do manejo, da poda dessas variedades todas, já existe o desenvolvimento desse processo? Sim, elas, por exemplo, a estruturação do plantio, né? Então, elas são plantas que perfilham. No caso das helicônias, perfilham bastante. Então, é necessário você se preocupar com o espaçamento, né? O espaçamento que você vai estar plantando, né? Entre linhas e entre plantas. E também a poda, ela é essencial, porque como elas fecham em toceiras, vai diminuindo a penetração da luz. Então, você tem que podar para que penetre bem a luz, para que ela venha produzir mais flores. Então, quanto mais você poda, tem maior penetração de luz, aumenta a produção. Perfeito, doutora. Bem, as pesquisas da Empaer com flores e folhagens tropicais vêm obtendo bons resultados lá em Mato Grosso. 4 espécies e 9 variedades estão sendo testadas, como alpíneas, helicônias, antúrios e estrelícias. E por serem mais resistentes, as flores e folhagens tropicais adaptam-se bem à região e têm apresentado resultados surpreendentes. Acompanhe. Há mais de 2 anos desenvolvendo projetos de pesquisa com flores tropicais, a Empaer vem contribuindo para o incremento dessa cultura no Cerrado brasileiro. O projeto está sendo desenvolvido na Baixada Cuiabana, no campo experimental localizado em Acorizal, a 62 quilômetros de Cuiabá. Estão sendo avaliadas 4 variedades de helicônias, 2 de bastão do imperador, 2 de alpíneas, 1 de estrelícia e 8 de antúrios. Em um dos experimentos com a espécie Strelitzia reginae, também conhecida como ave do paraíso, estão sendo analisados 5 tratamentos de sombreamento, 4 em estufas e 1 a sol pleno. Estão sendo testados também 4 tratamentos de adubação com farinha de osso,
para induzir a floração. O objetivo da pesquisa é avaliar as melhores condições de sombreamento e de adubação que favoreçam a produtividade da Strelitza com maior qualidade nas condições de clima e solo da Baixada Cuiabana. Comparada a outras plantas tropicais, a Strelitza é a que requer maior altitude e temperaturas mais amenas para seu desenvolvimento e produção. Como ela necessita de um clima um pouco mais ameno que as demais flores tropicais e também de uma altitude mais elevada, o nosso experimento aqui na Baixada Cuiabana, que estamos a uma altitude em torno de 200 metros, então nós estamos avaliando 5 tipos de sombreamento e também 4 tipos de adubação com farinha de osso, visando aumentar a produção de flores, induzir a floração. Ele tem se comportado, tem saído muito bem, só que nós observamos que em pleno sol a produção tem sido maior e que dentro das estufas, né, onde a gente tem um controle da quantidade de luz, a planta está se desenvolvendo mais, a parte vegetativa está mais bonita, inclusive a questão de qualidade de flor também, devido à proteção, ela está melhor do que em pleno sol. Só que a produtividade está sendo menor em relação ao experimento feito em sol pleno. Outras espécies pesquisadas, como alpíneas, helicônias e bastão do imperador, também apresentaram desenvolvimento diferenciado em função do clima da região. Este experimento está sendo avaliado a fenologia de 4 espécies de helicônias, 2 de alpínea e 2 de bastão do imperador, sendo que mais destacaram com relação à produção e produtividade foram a Golden Tosh e a Alencar. São as espécies que toleraram o clima, a ausência de água e a temperatura. Com o antúrio, os pesquisadores tiveram uma bela surpresa. O início do florescimento, previsto para 9 meses após o plantio, ocorreu em apenas 4 meses. O experimento com o antúrio aqui em Acorizal, na Baixada Cuiabana, a gente está avaliando 8 variedades para ver o desenvolvimento dela nas nossas condições. E a gente trabalha aqui com um ambiente protegido, 80% de sombreamento, um substrato que a gente faz com a matéria-prima que nós encontramos aqui na nossa região, que é o bagaço de cana, que é o principal substrato nosso, a palha de arroz, terra e esterco bovino. E a gente tem que manter esse ambiente sempre úmido, com 80% de umidade, a gente está tentando fazer isso. E a gente quer avaliar na época mais seca se os antúrios vão ter esse desenvolvimento. E ele começou uma produção a partir de 4 meses de plantio, ele já começou a apresentar as primeiras flores. O objetivo da pesquisa com o antúrio é avaliar o potencial produtivo de 8 variedades, contribuir para a expansão da floricultura ornamental e garantir renda para os agricultores da Baixada Cuiabana. Doutora Eliana, a gente acompanhou a reportagem e é uma coisa até lógica, mas eu creio que é bem interessante a gente frisar. Se você tem um organismo, no caso as flores tropicais, que já estão adaptadas por natureza às condições, fica bem mais fácil o trabalho desse cultivo, né? Sim, ele é bem mais fácil se você for comparar com outros cultivos ou então com a floricultura temperada, né? Ela é mais fácil, ela precisa do seu manejo, claro, né? Mas ela é mais fácil de você trabalhar. Mas ela inclusive, ela precisa de mão de obra também. No caso nosso, a gente trabalha com assentamentos, com pequenos produtores. É interessante que você aproveita muito a mão de obra feminina, que é um cultivo delicado, né? A parte do pós-colheita, né? Os tratos culturais, os tratos de pós-colheita, a formação de arranjos. Então, ela abre muito campo
de trabalho. O que eu queria ressaltar com a senhora é assim, a questão lógica de você ter dentro de casa algo que pode ser explorado de maneira positiva. Né? No caso lá de Mato Grosso, as flores tropicais, e não buscar, por exemplo, o cultivo de plantas temperadas. Quer dizer, é muito mais lógico do que isso. Com certeza, porque o custo de produção é bem menor. Né? Então você aproveita as condições que você tem, elas já são adaptadas. Aí você vai ter que preocupar, por exemplo, em suprir algumas das necessidades. No caso de Mato Grosso, no período seco, a gente tem necessidade de irrigação. E o mais importante, que há mercado para isso, né? E há Doutora, mercado. Quero que a senhora explique para a gente esse banner que a senhora trouxe com o título de Pesquisas Flores Tropicais na Baixada Cuiabana, Empaer, Fenologia e Viabilidade Produtiva de Espécies de Flores Tropicais de Corte. Quer dizer, aí já tem uma explicação e também as fotos, muito bem feitas, por sinal, de várias espécies, que inclusive algumas a senhora já trouxe aqui, né? Sim. Então aí, nesse banner, nós resumimos os 3 experimentos que estão implantados no campo experimental da Empaer em Acorizal. Então nós temos o experimento com flores tropicais, com as helicônias, com o bastão, com as estrelícias, a gente colocou as fotos ali em cima, na parte de cima, por favor. São as flores tropicais. As helicônias, essas aí, tá? Então, esse foi o primeiro experimento implantado, né, pela gente, que foi em abril de 2009. Aí, ao fundo, a gente vê, abaixando um pouquinho, Tristão, você vai ver as estrelícias, né? São 2 flores de estrelícias. Aí, a estrelícia, né? Que está indo muito bem também no estado, para nós foi uma surpresa. E mais embaixo tem mais os embaixo, né? A gente mostra ali as estufas, né? Onde nós cultivamos também alguns dos experimentos das estrelícias são em estufas. E aí são as estufas, a gente está com 4 estufas de estrelícias. E abaixo nós temos os antúrios também, que nós estamos também, que é o nosso 3º projeto. E citando os parceiros, né? Sebrae, FAPEMAT e a Universidade Federal do Estado do Mato Grosso. Exato, e a Associação Floral. Associação Floral. Que também trabalha junto com a gente, está firme na pesquisa. Deixa eu aproveitar, Tristão, já que você mostrou o banner lá também, para a gente falar sobre esse livro aqui, que aliás é uma publicação, você já teve contato com ele, né? Sim, já tive. Da livraria da Embrapa. Olha só, Flores Tropicais. Maravilhoso o livro. Esse livro tem fotos maravilhosas e vão explicando também, não é? Com o conteúdo dessas plantas todas. Olha só, essa é a capa, e eu vou mostrar rapidamente aqui algumas fotos, eu até tinha separado uma na página 50, que é um antúrio, por isso que eu estava estranhando na hora que você mostrou aquele antúrio pequenininho. E aqui a gente tem, a gente tem a foto do antúrio já crescidinho, que é o tamanho que o de vocês lá vão ficar no futuro, né? É isso que nós estamos avaliando, o desenvolvimento dele, que tamanho que vão ficar as flores. Como foi a primeira produção, veio pequenininho, mas a tendência é ele ir aumentando também o tamanho da flor. Aqui já em cima, do lado esquerdo do vídeo, né, você tem um antúrio já grande, crescido, e o jardim que a gente chama, como é que é? Oi? Onde estão várias plantas. Se são frutas, é um pomar. No caso de plantas... Não tem um nome definido? Não tem por isso que eu não lembrei, então, porque não tem um nome definido. Um jardim. Bom, essas fotos que estão no jardim, também. pode ser, né? Bem, essa publicação está disponível na livraria da Embrapa, e lembrando que ela vem em 2 idiomas, né? No português e também no inglês, Flores Tropicais, e embaixo aqui, Tropical Flowers. Está muito bonito o livro, sensacional muito interessante. Mesmo. Doutora, em questão de problemas fitossanitários, a senhora falou dos cuidados que devem ser tomados no momento do plantio com as mudas, não é? Sim. Existe algo mais a servir como precaução no momento do plantio no que diz respeito à fitossanidade? Olha, geralmente você prepara as mudas, você tem que ter todo o cuidado de desinfestação, né? Plantar uma muda sadia, sem praga e sem doença. Durante a condução, se forem surgindo alguns problemas, né, algum ataque de inseto, de fungos, aí, claro que você vai ter que fazer o tratamento, né? No caso de Mato Grosso, como são poucas ainda as plantas, nós não estamos tendo problemas fitossanitários. A gente deu uma andada geral nos produtores que estão produzindo e todos eles estão tranquilos, não tiveram nenhum problema. Alguma coisa que a gente teve foi de cochonilha,
mas muito pouco no caso da produção nas estufas, por causa da alta umidade. Mas... Só uma última pergunta rapidamente que eu gostaria de fazer para a senhora, infelizmente nosso tempo vai acabando. A durabilidade dessas flores tropicais em relação às flores temperadas, no chamado pós-colheita, né? Muda muito? Bastante. É? Elas são, assim, bem resistentes. Olha, geralmente, uma semana elas estão tão bonitas ainda, tá? Agora, o que é muito importante também é todo esse tratamento de pós-colheita. Se você conduzir o normal, você soube colher, preparar para colher, você precisa preparar antes da colheita também, durante o pós-colheita, o tratamento das flores, então a durabilidade dela vai ser bem maior. Okay. Mas são plantas, assim, reconhecidas pela durabilidade. Doutora Eliane Maria Forte Daltro, pesquisadora da Empaer, que é a empresa matogrossense de pesquisa, assistência e extensão rural. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui, viu? Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bem, para saber mais sobre o tema Flores Tropicais, alternativa de trabalho e renda na agricultura familiar, fale com a Empaer em Cuiabá, lá no Mato Grosso. Os contatos são os seguintes: telefone, código de área 65 e o número é 3613-1700. Ou então pela internet no endereço www.empaer.mt.gov.br. E o Dia de Campo na TV, infelizmente, vai ficando por aqui. Semana que vem nós teremos um novo encontro. Tenha um ótimo dia e até lá. Tchau!